As suas memórias, elas construíram ou desconstruíram partes da sua vida, né? Então, eu já quero começar falando para vocês o seguinte, né? Eu peguei algumas referências, inclusive do dicionário, né? A gente fala o que é especificamente memória, tá? E eu vou literalmente ler aqui as 3 definições do que está escrito no dicionário da língua portuguesa. Esse dicionário é o Dício, tá? Ele tem aplicativo, tem web e tudo mais, tá? Então, qual que é a definição propriamente de memória, tá? Faculdade de reter ideias, sensações, impressões adquiridas anteriormente. Então reter ideias, impressões, sensações adquiridas anteriormente. Recordação que a posteridade guarda, certo? Memórias do passado. Efeito da faculdade de lembrar, né? Lembrança. Não tenho memória disso. Isso é só um exemplo da aplicação. Muito bem. Então, é muito simples. Mário, quando você fala em memória, eu falo alguma coisa relacionada ao passado, certo? Memórias. E isso eu quero já te dizer, isso vai muito além de passado. Isso vai muito além de presente, né? Isso vai muito além de futuro, que é o convencional, a nossa linha, na verdade, de tempo. Muito se fala sobre isso, né? Não, meu passado, meu presente e meu futuro, né? As lembranças estariam armazenadas no meu passado. Aliás, né, um segundo atrás, coisa que eu falei já é passado, não é verdade? Então, o que são as lembranças? As lembranças é tudo aquilo que nós já passamos pela nossa vida, né, e ficou armazenado no nosso cérebro, seja de uma forma consciente ou inconsciente. Como assim, Mário? Vamos lá. Então, uma lembrança consciente. Eu lembro quando eu estava no nascimento, por exemplo, do Guilherme. Eu lembro como é que foi a chegada no hospital, a minha esposa e tudo mais, como é que foi depois a chegada do médico, o encaminhamento da minha esposa ao centro cirúrgico. Eu fiquei aguardando, eu e minha irmã, enfim. Então, assim, isso são lembranças. Aponta para o passado e eu lembro disso. Isso está no meu consciente. As lembranças que eu tenho consciência, as lembranças que eu tenho contato e eu sei falar, descrever, estão no nosso consciente. Grave isso, anote isso. Porém, existe uma memória que é a memória inconsciente. E aqui, para exemplificar, por exemplo, vocês acham que um bebê dentro da barriga da mãe, ele tem memórias? Vocês acham que sim? Dá o joinha aí, se vocês acham que sim. Ele expressa alguma emoção, né? Às vezes está acariciando e ele está chutando. Como é que é isso que vocês entendem? Vocês acham que um bebê armazena essas lembranças, essas memórias? Muito bem, eu já respondo. Sim, o bebê, ele armazena essas memórias, essas lembranças, né? Isso fica armazenado no cérebro. Porém, será que nós lembramos numa fase, por exemplo, de adolescência, adulta? Muitas coisas nós não lembramos, não é verdade? Então, o que acontece? Então, se papai, se mamãe, fica acariciando a barriga, né, fica falando com o bebê, sim, ele está sentindo todo aquele afeto, ele está sentindo todo aquele amor, né? Enfim, aquele até inclusive toque, não toque realmente físico, mas está sentindo todo aquele ambiente de carinho, ele está sentindo isso. O oposto também é verdadeiro, né? Se existe uma certa rejeição, o pai não quer aceitar, ou até mesmo a mãe teve uma gravidez indesejada e tal, então a criança, ela sente. Porém, essas lembranças, esta memória fica no inconsciente.
Porque quando a criança nasce, ela acaba não lembrando. Porém, ela, e a gente vai estender mais esse assunto no decorrer da live, ela sente tudo isso, tá? Então, assim, fique bem claro, lembranças conscientes, aquelas que nós lembramos realmente, está no nosso consciente. E tem as lembranças inconscientes, não é verdade? Então, diversas se nós tivéssemos lembranças disso, porque enquanto a criança é pequena na barriga da mamãe, é muito bem, fica nadando, né? Só que a questão vai ficando estreita depois, né? Quando o bebê vai evoluindo, fica estreito. E talvez, quizá, eu tenho quase certeza, Deus tirou essa lembrança porque é muito sofrido, né? Fica apertadinho e tal, e depois quando sai tem que levar um tapinha nas costas ou na bundinha para poder respirar, não é verdade? E deve arder pra caramba a primeira respiração, porque tudo vinha pelo cordão umbilical, né? A mamãe que entregava todos os nutrientes, oxigênio, tudo. Então, assim, é muito sofrido, né? Não tem coordenação depois. Então, essas memórias, a gente lembra talvez vagamente, vocês vão entender o porquê. Algumas memórias, mesmo quando nós somos bem pequenos, o porquê que nós lembramos, tá? Então, que fique bem claro, né? Então, as memórias conscientes e as memórias inconscientes, ok? Então, agora, o que é de suma importância para nós, tá? Nós somos, verdade isso, tá? Você eu sou as nossas memórias. Verdade. E aquela história, como eu falei, passado, presente, futuro, isso é parte da situação. Na verdade, desde que nós nascemos, nós fomos o quê? Não simplesmente passado, presente, futuro, mas empilhando essas memórias. Empilhando uma sobre a outra. Certo? Então, a gente foi acumulando desde a nossa tenridade, pois vai criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o adulto, e assim vai, né? A gente vai envelhecer e a gente vai simplesmente empilhando isso, né? E como que nós utilizamos, né, a memória para construir a nossa vida? E elas são pautadas. Mari, você está falando que eu sou as minhas memórias. Isso. Cada um de nós, individualmente, temos as nossas memórias. E as nossas memórias construíram os resultados que nós temos hoje em todas as áreas da nossa vida. Verdade. Todas as nossas memórias construíram o que nós somos e os resultados que nós temos nas diversas áreas da nossa vida. Seja finanças, seja profissional, seja intelectual, seja saúde. Mas como assim, Mário? Você está falando que as minhas memórias têm o poder de determinar o meu futuro? Ou determinar aquilo que eu vou fazer nesse exato momento? Justamente. É isso. Como assim? Mas como que isso funciona? Vamos lá. Vamos estabelecer, tá? As memórias junto com as crenças, né? Memórias não dá para desassociar das nossas crenças. Crenças, sejam elas potencializadoras, sejam elas limitantes. E por isso que os nossos resultados dependem disso, ok? Então, como que elas são formadas? As crenças. E aí a gente vai fazer uma junção disso para que você entenda, tá? Muito bem. Nós temos 3 canais, tá? Sensitivos. Nós temos a visão, nós temos a audição e nós temos o tato. Isso eu estou falando, não vem aqui ao caso dos 5 sentidos, mas para a formação de crença nós precisamos desses canais sensitivos. Visão, audição e sensação, toque, tato. Então fique muito bem, para que seja criada uma crença em nós, esses canais vão ser acionados. Vamos a um exemplo típico, tá? Uma notícia. Então, uma região de São Paulo específica, onde eu moro, aumentou o nível de criminalidade.
certo? O que você acaba escutando? Você acaba escutando na televisão uma notícia, certo? Que tá falando, olha, região tal de São Paulo, aumentou o nível de criminalidade, assim, assim, assim. Opa, entrou pelos ouvidos, correto? Muito bem. Aí você já fica com aquilo na cabeça. Daqui a pouco você vai para o serviço que tem um amigo que mora próximo a você, que fala, você viu aquela notícia? Ele falando para você. Fala aquela notícia, opa, aquela informação que veio da TV já passou por algum filtro seu. Puxa, realmente, eu estou num lugar de risco e tal, pô, acho que faz um sentido. Daqui a pouco vem uma outra pessoa que começa a gerar o quê? Um senso, né? Alguma coisa que, caramba, não é só eu, existem outras pessoas tal. Né? Daqui a pouco, isso vira massivo, você começa a ver em outros canais. Isso que acaba acontecendo vira convicção. E aí, o que acontece? Vira crença. No outro dia, ou daqui 15 dias, você sai de casa assim, ó, olhando para os lados, olhando para... Por quê? Criou em você fontes auditivas. Vamos lá, a casos mais severos. As nossas crenças. Por exemplo, digamos que tenha um pai que o filho quebrou, por exemplo, um copo, alguma coisa assim. O pai... Certo? Ele vai lá e fala, seu burro, quebrou tudo isso, que não sei o que, não sei o que lá, sai daqui, você é um imprestável, que não sei o que, não sei o que lá, e pega e bate. Nesse caso em específico, nós acionamos os 3 canais. Imagina essa criança que não tem todos os filtros que um adulto tem, correto? E que ouviu o papai, que é o meu herói, falar que eu sou uma criança imprestável, que eu sou burro, que eu sou desastrado. Ouviu. Viu a face, o jeito de irritação do pai, a veemência querendo, e ainda tomou um tapão na bunda. Entrou pelos canais visuais, a face do pai bravo, que é meu herói. A criança, ela tem por herói o papai e a mamãe. Né? Minimamente quem o cuidador, os avós talvez, quando o papai e a mamãe estão trabalhando, alguma coisa assim. Então são muito importantes para uma criança. Agora, imagina, então eu vi, ouvi e senti. O que pode acarretar isso? Né? Então, puxa, qual que é a sensação? Né? O sentimento, a gente vai falar isso mais pra frente, mas como é que essa criança se sente? Né? Ouvir, puxa, se o meu pai é meu herói e eu causei isso, essa braveza, eu não sou uma criança tão boa, né? Talvez eu não mereça, ou até mereça mesmo apanhar, porque eu não sou tão bom assim, eu não mereço. Ou seja, cria esse tipo de memória, de sensação. Não sou digno, não sou merecedor, não sou capaz, né, de satisfazer o meu pai, que é o meu herói. Entende? Então, o que acaba acontecendo? Nessa criança foi sob forte impacto emocional. Ela sentiu, ela viu a reação do pai, ela ouviu o pai berrar, ela viu a fúria do pai ao apanhar. Você acha que uma criança dessa não teve forte impacto emocional? Com certeza. Então, nesse forte impacto emocional, pode sim ter criado nessa criança, né, crenças que não sou merecedor, não sou suficiente, eu preciso ser mais para o meu pai me amar, me aceitar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é justamente isso. Crença, formação de crença. Outro ponto de formação de crença seria a nossa comunicação. O que você tem comunicado verbalmente e verbalmente? Não verbal e verbal. Isso, em tudo que você faz, gera pensamentos. Isso acontece muito rápido, tá? Então, você acorda, digamos assim, insatisfeito com o trabalho. Tá? Aí, insatisfeito com o trabalho. Tem que ir pra lá. Você já acorda com esse ânimo. Automaticamente você já pensa, o chefe, não sei o que, aquele cara chato e tal, e cobrador, e não sei o que lá e tal. Aí que vem aquele sentimento de tristeza, sentimento talvez de incapacidade e tal. Acaba isso, dia após dia, ou sobre forte impacto emocional, né? Um acidente, a perda
precoce de um parente, enfim, sabe? Uma traição de um amigo, de um cônjuge, uma humilhação forte, ou quando criança, com o professor, com o pai, com a mãe, perante, né, a humilhação, sob forte impacto emocional, o que acontece? Vira crenças. Então, Mário, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque isso está armazenado nas suas memórias. Tudo está armazenado nas suas memórias. E não tem como desassociar. Vê, dá joinha se estiver fazendo sentido para você. Não tem como desassociar. Na hora que você lembra, traga à memória duas memórias, talvez uma boa e uma ruim, por exemplo, de infância. Procura ver em si aonde que existe sensação, né? Um sente no peito, outro, e que sensação brota? Numa boa, isso pode acontecer por uma coisa muito boa, significante, e uma coisa ruim que aconteceu. Sempre vai existir o quê? O sentimento. Sempre vai existir dentro de nós aquilo que norteou a gente naquele momento. Mais uma vez, nossa formação de crença, de caráter, é de 0 a 12 anos, mais fortemente de 0 a 6 anos. E isso, as crianças não têm os filtros que nós temos. Então o que acontece? Ah, Mário, mas é um pai agressivo, é um pai alcoólatra, mas para ele, para uma criança, é o pai. É legítimo, é o meu herói. Entende? A criança não entende isso, não tem os nossos filtros, os nossos julgamentos. Então, não interessa. Ah, mas a criança, assim, o pai também é agressivo com os outros membros da família, mas a criança, ela é o quê? Ele é o herói. Entende? E o quão nós crítica, né? Apanhar com esse tipo de ferocidade dos nossos cuidadores, o quão isso acarreta problemas na nossa vida até hoje, por conta das nossas memórias. Memórias estão totalmente atreladas às nossas crenças. E não foge. Traga para sua mente aquilo ou aquela memória. Sempre vai ser assim. Você viu, você ouviu, você sentiu. São os canais aonde fixam, são os canais aonde você verdadeiramente, quando criança, seja uma memória boa ou uma memória não tão boa assim, se você lembrar de uma memória quando você era muito pequeno, é porque existiu forte impacto emocional. Verdade, forte impacto emocional. Por quê? Porque o impacto emocional trouxe para a sua consciência essa memória. Um exemplo bem marcante, por exemplo, né? Quem acompanhou, por exemplo, o avião nas torres lá nos Estados Unidos, 11 de setembro. Pergunto para você, onde você estava? O que você estava fazendo? Eu tenho certeza que você lembra o que você estava fazendo, o que você estava sentindo vendo aquela situação. Eu sei. Aonde eu estava, no meu trabalho, e fazendo o quê? Acompanhando a televisão, achando aquilo um absurdo. Por quê? Forte impacto de emoção. Então, assim, as crianças, né, o que acontece de 0 a 6 anos é elementar para o nosso sucesso. As nossas fraturas, as nossas disfunções, elas provêm disso tudo, Mário. O que você ainda não julga estar funcional na sua vida, correto, ou como você almeja, é por conta disso? Sim, é por conta disso. E aqui eu quero clarificar isso para você. Então, assim, as suas memórias verdadeiramente, você é suas memórias, elas construíram tudo que você é hoje, de bom e de ruim também. Então,
o que acaba acontecendo? Mas você quer dizer que talvez meus pais, meus cuidadores, eles não foram tão corretos comigo? É verdade. Porém, entenda, a inteligência emocional, você tem que entender, assim entender o outro. Eles também foram as vítimas dos seus avós. Ou seja, entende? São pessoas que não são perfeitas, tomando conta de outras pessoas que também não são perfeitas. Entende? Porém, existem... as nossas crenças fazem com que nós tenhamos sucesso ou fracasso. Quando você olha, por exemplo, para um bêbado, uma sarjeta, uma prostituta, um drogado, você tem que ficar pensando quais foram as fraturas emocionais, quais são essas crenças, e a gente vai falar um pouco, a gente vai abrir isso, quais são essas crenças que colocam essa pessoa nessa posição, né? De talvez não se sentir amada, não se sentir pertencente, entende? Quais foram as fraturas, né? Que essa pessoa, ela se encontra, né, fora de função, entende? Então assim, eu quero associar, mais uma vez, memórias com todas as suas crenças. Muito bem. Vamos lá. Toda memória, ela tem um significado e traz consigo sentimentos, tá? Você que está entrando agora, né, nós estamos falando de memórias, eu quero que você convide mais pessoas, esse assunto é denso e as nossas memórias, como eu já falei, nós somos as nossas memórias. Elas confeccionaram todas as nossas crenças, moldaram com o que a gente é e os nossos resultados, tá? Então assim, nossas memórias têm sempre um significado e traz por detrás de si sentimentos, tá? E aqui, olha só, as crenças que nós falamos, nós temos uma pirâmide de crenças, tá? Que se divide em 3 pilares, tá? 3 pilares. As crenças de identidade. Crenças de identidade é aquilo que nós somos. Lembra do pai batendo na criança? O que pode ser que eu sou muito ruim. Papai bateu em mim, eu sou ruim, não sou suficiente para suprir o que ele me pede. Olha só, identidade, eu sou ruim. Eu não consigo suprir a necessidade que ele está me pedindo. Entende? Segundo nível, capacidade. Todo aquilo que nós somos capazes de realizar na vida. Uma família muito crítica. Muito crítica. Pai, mãe, muito crítico. O que vai acontecer? Ouvindo crítica. Nunca é suficiente. O 10 não é suficiente. Quanto de nós? Eu tirei 10, não fez mais nada de sua obrigação. Querendo ou não, isso são crenças que são colocadas. Fala, por mais que você tire 10, você não é suficiente. Isso, o que afeta? Crenças de capacidade. Eu posso até realizar alguma coisa, mas eu vou ficar medindo. Será que é suficiente? Ou ficar preso à opinião das pessoas. Mas será que as pessoas vão gostar? Capacidade. E tudo isso vem das nossas memórias. Mário, mas é muito cruel, você está sendo muito cruel com os meus pais. Não, eles devem ter sofrido até mais com seus avós. Entende? E tem uma terceira, merecimento. Meu querido, minha querida, quantos e quantos clientes eu trato, quantas pessoas eu falo que ao olhar no espelho, a fazer um exercício simples de falar, você é bonito, você tem qualidades, aí você começa a discorrer. Eu não quero falar de mim, mas você é bonito, você tem uma careca brilhante, enfim, você é pai de família, você é um homem valoroso. Ao fazer esse exercício, você merece coisa. Cara, a pessoa começa a chorar ao olhar no espelho. Por quê? Lá atrás aconteceu coisas, seja dia após dia ouvindo aquilo,
entendendo como normal a vida de família daquela forma, porque não, né? Cada família tem a sua peculiaridade, e estava tudo normal. Mas será que estava funcional? Na cabeça da criança estava tudo normal, mas pode ser que seria comum. Comum é diferente de normal. Comum é corriqueiro. Normal é aquilo que tem que ser normal. Afeto entre pai e mãe, né? Afeto entre pais e filhos, olho no olho, abraço, elogios, correções também, certo? Então assim, e aí, meu querido, de cara, você quando, né, um filho, né, está errando, mas o pai está apoiando e acompanhando. Não, filho, você consegue. Pode estar até um pouquinho errado, mas o pai... Vai, filho, você consegue, não tá certo. Não, pai, tá errado, não, tá certo, você consegue, você é inteligente. Você vai... Ah, não aconteceu assim, mas vai acontecer na outra, eu vou estar aqui do teu lado. O que um pai desse está gerando? Identidade. Olha, eu consigo realizar as coisas. Eu vou contar com o auxílio de outras pessoas para me ajudar. Quantos, meus queridos, não confiam nas pessoas hoje? E pode ser que foi uma imagem causada pelo próprio pai. Meu pai não me ajudou. Quiçá os outros vão me ajudar nessa vida? Não vai. E, meu filho, olha, você é inteligente, você fez talvez faculdade, depois você fez o cursinho, você fez isso e tal. Você vai ter uma carreira brilhante, cara, você vai ter, ou seja, capacidade de alcançar coisas. Você tem um futuro brilhante, meu filho, você vai ter uma casa, um carrão, esse negócio de merecimento. Por quê? Porque são estruturas, memórias positivas que foram colocadas na criança. Isso acontece em adultos também? Acontece muito. Líderes de equipe, com seus liderados, as validações. Você consegue conduzir isso. Mas está dando para entender o quão as suas memórias mais primitivas, né, o início da sua vida, impacta os teus resultados. Vamos lá. Vou até adiantar um pouquinho aqui. O que você ouvia no seu lar referente a finanças? Existia dificuldade de dinheiro? Existia dificuldade talvez de suprimentos? Que talvez hoje faz com que você guarde dinheiro para que você não passe dificuldades como você passou no passado? Mas, meu querido, eu já falo para você, qualquer dessas crenças, quando você faz alguma coisa baseado em dor, você, com certeza, a capacidade humana, ela é espetacular. Você pode conseguir sucesso na carreira, no salário, mas quando ela é suplantada, quando a base é dor, isso não se sustenta de uma maneira abundante. Vai ter sempre aquele medo, aquele receio, né? Então, o quão é saudável a sua vida com o dinheiro? O que você ouvia? Será que você não está replicando alguma coisa que você já viu lá no passado? Ou o contrário? Você pode ter colocado dentro de si: eu já passei muita dificuldade, já passei fome, mas por conta disso eu nunca mais vou passar fome. Assim, eu vou ralar, eu vou conseguir, e vai conseguir. E você vai ser próspero. Você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir... Ou seja, então vai, porque a sua capacidade, a minha capacidade é gigantesca. Deus nos colocou infinita capacidade, talentos, dons. Só que olha só onde está. Nas memórias. Está trazendo dor. Então assim, ou você pode simplesmente repetir. Ou você contraria tudo aquilo e vai para cima. Eu não quero isso, porém é baseado em dor. Ou você copia aquilo. Já viu aquela historinha, né, que a gente sempre fala: meu filho, quando ele é pequenininho, aprende as porcarias que a gente fala, né? Aprende os trejeitos errados que a gente faz, não faz? Porque eles ficam o quê? Observando. Mas tá vendo? Aprender, a gente até quer dar risada, não é verdade? Ele faz uma besteirinha ou fala alguma coisa
né, de um jeito que a gente fala, da mesma forma, inclusive, a gente quer dar risada, a gente segura, não é verdade? Por quê? Nós somos a referência deles. Não é verdade? Nós somos a referência deles. Então, assim, o quão isso é importante. Nós servindo de referência. Então, assim, entende o quão que é necessário que você, nos seus relacionamentos, né, comece a se examinar primeiro. As minhas emoções, elas estão fazendo o que necessariamente? As minhas memórias, elas estão fazendo que eu seja rude ou amoroso com as pessoas às quais eu convivo? Então, posicionamento igual, né? Me vejo muitas vezes fazendo coisas que meu pai fazia, e isso é natural. E muitas coisas, isso aqui eu rejeito. Isso também é muito natural. Mas os resultados ficam, meu querido. Resultados ficam. Clientes que viam escassez, muitos clientes, eles entram num processo de inteligência emocional, um processo de coach com PNL, para se livrar dessas crenças. Porque eles perpetuam. Porque está tão enraizado a crença na vida dele, que ele tende a perpetuar isso na vida dele. E gera disfunção. Uma casa, e depois, talvez na próxima live a gente fala de vícios emocionais, que também está atrelado a esse assunto, né? Onde você tem uma quantidade de estresse muito grande, brigas, agitação, problemas e tal, tudo mais. Qual que é a tendência? Dessa pessoa, numa fase mais adulta, ser acelerada. Buscar confusão. Pode estar um ambiente de paz, mas por conta dessa crença ela busca o quê? Aquela confusão, aquele momento conturbado. Tá dando para entender? Coloca joinha aí. Então, vamos lá. Outra questão muito importante. Quanto maior o impacto emocional dessa memória, mais espessa ela será. Então, como é que funciona? Depois eu vou ver se eu até consigo tirar o celular aqui e te mostro uma imagem para clarificar isso. Mas, quanto mais carga emocional, entende? Um momento, sabe, de felicidade entre pai e filho, certo? De ajuda mútua, né? Ou de um filho se sentir totalmente amado pelo pai, né? Talvez o pai, por exemplo, um filho que tenha caído, ok? Um filho que tenha caído. O pai, ele vai lá, cuida do filho, pega o filho no colo, coloca no banheiro. Filho, tá doendo, mas eu vou passar remedinho, isso logo vai passar. E daqui a pouco o pai coloca a criança na cama e faz um carinho, faz a criança se sentir amada, conta uma história e faz um cafuné e tal. A criança, o que gera? Uau! Vem falar que isso não é totalmente emocional? Com certeza. Eu vou contar com meu pai, a carga emocional disso é muito grande. O que gerou nela? Uma confiança monstro na pessoa do pai. Ou na pessoa, pode ser a mãe também. Entende? Então, quanto mais a carga emocional for, mais densa essa memória, mais fica enraizada. O contrário é verdadeiro. Então, quando o pai dá aquela surra, deixa a criança largada, então é abuso físico, abuso verbal. Podemos falar de abuso sexual. Imagina as fraturas que podem gerar numa criança e que vão refletir na vida adulta. Meus queridos, quando você olhar para uma prostituta, não enxergue simplesmente a situação da pessoa, enxergue as fraturas. Para ela estar ali, não vou falar 100%, mas 95% a 99% de chance que foi abusada sexualmente. Não só mulheres, tá? Meninos também, sexualmente.
abusadas verbalmente, abusadas fisicamente, de apanhar, de ficar largado, de não se sentir o que? Amado, pertencente, importante. Tá dando para fazer, para ligar os pontos? Ei, você que ainda não é pai, cuidado com o que você vai fazer com seu filho. Primeiro, examine-se a si, autoconhecimento, o primeiro pilar da inteligência emocional. Faça uma autoavaliação. Será o que eu vivi pode gerar impacto nos meus descendentes? E se tiver alguma disfunção, rompa com isso. É por isso que eu estou aqui, porque eu já vivi isso, eu estou vivendo e rompendo com isso. E eu não quero me calar, eu quero levar essa mensagem para outras pessoas. Porque isso é libertador, é trazer função à sua vida profissional, à sua vida conjugal, à sua relação com seus filhos ou com seus pais. Tá dando para entender? É trazer a abundância que Cristo conquistou para nós. Então, entenda, né? Então, tudo que gera uma emoção forte, a memória é altamente significativa para o bem e para o mal. E outra, toda memória tem um significado. Como já foi dito. Que significado as memórias tiveram? Eu sou incapaz de atender meu pai, talvez eu sou burro mesmo. E atrelado a sentimentos. E como nós falamos, as formações de crenças, cara, não tem comunicação, pensamento, sentimento, os significados. Meu querido, pode estar inconsciente em você. Mas os resultados que você tem colhido de sucesso em algumas áreas é disso, das crenças fortalecedoras, aonde você se sentiu naquela área importante, validado, ou era funcional dentro da sua casa. Aquelas também que Mário, eu tento, até sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo. Por quê? Porque são crenças enraizadas. Onde você sofreu forte impacto emocional, ou simplesmente viu as coisas acontecerem sempre daquele mesmo jeitinho e achou que era normal. Mas não é, meu querido. É isso que eu estou falando, você tem que examinar isso. Então, assim, o que as crenças, para a gente unir tudo isso, as crenças são memórias acrescidas de significado, bons ou ruins. Aquela criança a qual o pai cuidou do machucado, lavou e tal. Olha só, que significado, meu pai me ama. Olha, uau, aquele ambiente de amor, aquele ambiente, uau, meu pai me ama, me elogia, enfim, me colocou para dormir, contou uma história. O do outro lado também é verdadeiro. Entende? Então, assim, quanto mais memórias, e aí, olha só, papai e mamãe, isso também é para os filhos também, para com os pais. Presta atenção, quanto mais memórias positivas, sob forte impacto emocional e bons significados, olha só, mais resultados excelentes você obtém. E aí começa a observar que área você tem sucesso. Com certeza é uma área a qual você foi o quê? Validado, você foi atendido. A sua crença é fortalecedora. Ou você, o ambiente familiar era tão ruim que você quis romper ao contrário. Isso eu não tolero mais. Traz mais resultados? Traz. Não tão plenos e abundantes, mas trazem resultados. Ei, quanto mais memórias significativas, memórias, sabe, poderosas, boas, mais felicidade você tem. Só que o que acontece? O contrário é verdadeiro. A gente tem falado vários, repetitivo isso, né? O contrário é verdadeiro. Aquelas pessoas, talvez amargas, sem resultados. E aqui nós podemos falar de tudo. Problemas financeiros, problemas de saúde, obesidade.
A pessoa até sabe o que tem que ser feito, compra cursos, né? A gente chega até a ter o termo de colecionador de logins, compra o curso, o cara às vezes nem faz. Ou até faz, sabe o que tem que ser feito, mas não consegue se libertar porque está dentro de si. São crenças que eu não consigo, eu sei o que eu tenho que fazer, Mário, o que é isso? Porque à medida que você se aprofunda em autoconhecimento, você vai perceber, você começa a olhar para o mundo, para outros, por exemplo, qual que é a referência de casal, né? Qual que é a referência de casal? É essa pessoa. Olha, tem amor, tem companheirismo. Você acaba percebendo, aí você olha para o teu relacionamento, por quê? Só que aí você precisa estar aberto. O autoconhecimento com abertura, sem arrogância, sem orgulho, te leva a resultados excelentes. Por quê? Você não vai se comparar com as referências, mas você vai ter uma métrica. Você pode modelar. E isso vai abrir a tua visão. O que não dá? Digamos um exemplo. Eu tive um relacionamento truncado com meu pai e tal, e por crença, e talvez inconsciente, você vai fazer a mesma coisa com o teu filho. Isso não é bom. Meus queridos, se você é homem, tem filho pequeno, ou até grande, tá assistindo isso, para com machismo. Como assim, mano? Não entendi nada. É machismo. Meus queridos, a quantidade de pais, homens, que têm seus filhos homens também, que não tem abraço. Eu tenho que criar filho homem, eu não tenho que criar viado. Cara, abraçar seu filho. Abraçar. Você, sabe, colar o coração com o coração. Fazer ele se sentir amado. Olho no olho. Filho, eu te admiro. Olha pra mim. Talvez que saia os dois chorar. Qual o problema? Chorar não é pra homem. Como que não? É o teu filho. O ósculo. Um beijo respeitoso. E isso aqui gira em torno, não, machismo não, eu tô criando homem. Eu tenho contato com homens que não se relacionam com seus filhos homens. Não brinca, não joga bola. Então, para com isso. Crie experiências, crie vivências. Crie memórias nos seus filhos, memória na sua esposa, no seu esposo, no seu noivo, na sua noiva, enfim, nos seus irmãos, que sejam significantemente bons, aonde vai levar eles a caminhos de excelência, a caminhos de mais felicidade, a caminhos de resultado. Porque uma crença também pode ser quebrada. Da mesma maneira que ela foi criada, dia após dia, vendo aquela coisinha que era supostamente normal, pode ser feita paulatinamente também pro lado bom. Desde que você tenha autoconhecimento, desde que você saiba virar o jogo. Ou pode acontecer sob forte impacto emocional, que é isso que o coach integral sistêmico faz, né? Quando dentro de um processo live, a gente identifica as crenças e muda. Entende? Muito bem. Então, e outra, essa é importantíssimo. Saiba que as suas memórias também, elas mexem nos seus comportamentos. Um exemplo típico. Vou falar um pouco até de mim aqui nesse exemplo, tá? Crítica. Se tem alguma coisa a qual eu tenho que me autocontrolar quando recebo críticas. Por quê? A crítica é algo que ofende. Por conta do quê? Por conta de situações de cobrança, né? Em casa, então o 10 não era o suficiente, essa questão toda. Então, o que acaba criando? Essas memórias, o cérebro tenta se defender, essas memórias. Quando alguém critica, o que acaba acontecendo? Vem o monstro. Isso é um dos pilares que eu mexi na minha vida. Crítica, feedback, aceite eles. Se você pegar e trocar o significado, você pode trazer aprendizados fantásticos para a sua vida.
Claro, você precisa monitorar, né? De quem você está ouvindo essa crítica, esse feedback? De quem? É uma pessoa relevante ou de várias pessoas? Né? É impossível quando diversas pessoas estão falando uma coisa e você está pensando outra. Porque, olha só, quantas pessoas estão achando esse ponto contrário ao seu. Então, comece a perceber. E eu comecei a perceber que quando eu estava numa situação onde eu recebia feedbacks negativos, críticas, eu chegava a ignorar o que a pessoa estava falando. Colocando o que eu estou falando aqui, que é o quê? As memórias emocionais fazem com que eu reaja de maneira que não é tão boa naquele momento. Seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar. No ambiente familiar, a probabilidade de dar problema é ainda maior, porque existe intimidade. É onde eleva a voz, é onde um empurrão pode ser dado, é onde uma agressão física pode ocorrer. Mário, mas pera lá, você quer dizer que o monstro que talvez esteja dentro de mim é causado por essas memórias, por essas crenças que foram formadas por essas memórias? Acertou. Então, repito, faça essa pergunta quando acabar a live, depois, amanhã. O que você sentiu? O que você sentiu? O que você viu? O que você ouviu? De novo, o que você ouviu seus pais fazendo? O que você viu eles falando sobre finanças? O que eles ouviram falar sobre amigos? Sobre contribuir com os outros? Sobre estudos? Sobre os parentes, sobre os amigos. Tinha muitos amigos ou não tinha muitos amigos? O que você ouviu? O que você sentiu? As palmadas que tu levou? As humilhações que você sofreu na escola, no trabalho, até mesmo em casa. Começa a trazer para sua memória, para sua consciência. Vamos que vamos. Tá faltando ainda um teco aqui. Nós vamos avançar um pouquinho, tá? Você tá vendo que esse tema é muito denso, tá? Então, assim, observa o seguinte, que se as memórias elas têm uma influência muito grande na nossa vida, as memórias positivas, elas blindam nós a resultados medíocres, a resultados abaixo da média. Então, assim, o que você tem que fazer? Para as outras pessoas, no seu caso, aconteceu. Eu vou te dar uma ferramenta. Eu vou te dar. Existe solução? Existe. Mas assim, quando você tem memórias positivas, você blinda os seus resultados medíocres. Simples assim. Façam com que as pessoas tenham experiências de significado ótimo, de sentimentos positivos. Com certeza, resultados medíocres não chegam perto de você. Mário, mas pera lá, cara, ficou alguma coisa para trás. Como é que eu resolvo isso? Calma lá. Olha só, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Toda memória ruim com um bom significado nos torna mais fortes. Hã? Como assim, Mário? Verdade. Quer ver um exemplo? Quando eu falo que o formador de todas as nossas disfunções são os nossos pais, a primeira intenção nossa, o primeiro ímpeto nosso é falar, meus pais... Não, pera lá. Você tem que significar novamente, ou seja, ressignificar. E eu já falei, já dei a dica. O que você tem que fazer? Primeiro ponto, se você tem algum problema com o pai, com mãe, acabou essa live, liga e resolve os ponteiros. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que marcar um encontro, marque um encontro e resolva esse problema. Sabe por quê? Desculpa. Porque eles fizeram isso com você? Pode ser. Acho muito difícil ter feito conscientemente. Tá? Fizeram com você? Fizeram.
Porém, eles também sofreram dos mesmos problemas com seus avós. Eu já falei isso. O que você está fazendo nessa situação? Mário, mas eu apanhei pra caramba. Ah, mas, Mário, eu colho vários problemas na minha vida por conta disso. Ah, só que sabe o que acontece? Você ressignifica. E eu já falei aqui em alguns outros conteúdos que honrar pai e mãe não é aceitar totalmente. Talvez opinião, talvez hoje você mais velho, eles têm uma opinião, você outra. Você pode discordar? Pode discordar. Mas aceitar do jeito que eles são. Perdoar eles. Por quê? Porque eles também sofreram as mesmas mazelas que você. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma situação que é ruim e que é importante, porque são os seus pais, perdoe eles, honre eles. Você pode honrar, não é aceitar tudo, mas é o quê? Manter, reconhecer que eles têm os pensamentos deles também, respeitar isso e está tudo certo. Porque eles sofreram também as mesmas coisas. Diariamente eles sofrem isso. E sofreram também quando era criança. Então assim, já começa. Se você tem uma memória que é muito dolorida para você, a partir do momento que você encontra um outro significado para isso, um significado de aprendizado, isso vai tornar você mais forte e a vencer qualquer outras situações. Entende? Você pega uma memória que até te gerou, né, uma crença limitante que foi muito prejudicial para você, mas se você pegar essa situação, lembrar realmente dessa memória, você ressignifica isso. E isso vai tornar você bem mais forte. Tá? Muito bem. Vamos lá, né? Agora, nós estamos falando de significado. Parte desse conteúdo que vou falar agora, a gente já tratou, mas a gente vai aprofundar, tá? Vamos falar dos tipos de memória e dos significados que causam, né? Que trazem, na verdade, isso. Vamos lá, tipos de memória, tá? De pertencimento. Mário, o que é isso? Sabe o que acontece? Sabe aquela memória a qual você se sentiu parte da família? Talvez aquele aniversário onde estava todo mundo cantando parabéns para você, talvez você em cima de uma cadeira olhando para todo mundo cantar parabéns para você, que você sentiu, cara, eu faço parte dessa família. Ou talvez na sala de aula, né? Num grupo onde você se sentiu pertence a uma família, a um grupo social. Você se sentiu parte. E isso coloca a sua memória. Memórias boas a qual eu pertenci. Uau! Caramba, eu faço parte desse grupo. O grupo da faculdade. Em casa, na família. Caramba, eu me senti pertencente àquele grupo, àquela tribo. Pertencimento. Isso, coisas boas e coisas ruins. Quando, filho, você é um burro, sai daqui, não quero olhar pra sua cara, que não sei o que lá, você é uma ovelha negra da família. O contrário. Que tipo de emoção e que tipo de experiência eu quero criar para os meus filhos, criar para os meus parentes, criar para minha família, para os meus colegas de trabalho? Você é uma pessoa que faz com que as pessoas se sintam pertencentes? Ou você é o primeiro a excluir as pessoas? Com seus, talvez, julgamentos, até mesmo inconsciente com as suas crenças. Porque talvez você não se sinta pertencente, então isso, inconscientemente ou conscientemente, você acaba fazendo com as outras pessoas. Sabe? Você se sentir parte daquilo. Enfim. Então, e aqui um ponto bem importante. Quando, meus queridos, esses três primeiros que eu vou falar, esses três primeiros tipos de memória, de experiências e vivências que nós vivenciamos na nossa vida, são elementares, basais para construir o nosso caráter, as crenças que são o alicerce de tudo isso. E quando a crença de pertencimento é o contrário, cria uma memória de marginalidade.
como eu não me sinto pertencente à família, e nós fomos criados para serem seres, para vivermos em comunidade. O que eu vou fazer? Se eu não me sinto pertencente à família, eu vou pertencer a algum outro grupo. Um grupo de rock, eu vou pertencer a um grupo de roqueiros, um grupo de... vamos dizer... como que chama? Enfim, grupos, tribos que são colocadas. Quando eu não me sinto pertencente, e um adolescente, um pré-adolescente, ele não se sente pertencente em casa, e tem alguém que faz tráfigo de drogas e faz com que ele se sinta pertencente. Não, cara, você vem cá, cara, você é aqui, e pega, abraça, beija, ele se sente, não, porque você faz parte da tribo e tal. Não, mas toma isso aqui. O que acontece? As necessidades emocionais do jovem, ou seja, qualquer um de nós, em estado de carência, de pertencimento, se tem alguém que agrega, vem cá que você pertence, mas será que esse pertencimento vai levar para caminhos bons? Às vezes para um grupo de bebida, às vezes para as drogas, para a prostituição. Mas você quer dizer o seguinte, cara, que todas essas mazelas foi provocado no lar? Foi. Quando criança, jovem, não se sente pertencente em casa, não tem contato de amor, não tem cuidado, e a gente vai discorrer aqui, tá? Ele pode ir para outros buscar isso? Pode. Pai de menina, cuidado com o amor que você está expressando a ela. Porque o exemplo de contato com o homem é seu. Se é abandono, cuidado. Que ela vai procurar isso aí em uma pessoa que talvez não seja do teu agrado. Então, com o filho homem é a mesma coisa. A aproximação. Contato, amor, afeto. Ah, Mário, mas eu não vou poder repreender meus filhos? Pode sim, com respeito, se colocando com uma postura de pai, de mãe, consertando isso. Mas acima de tudo, compreendendo, ei, para de ficar esmagando seus filhos, cobrando coisas que nem você faz, cobrando a perfeição que você não tem. Isso pode estar gerando abandono, as suas críticas duras, o seu não entendimento pode estar afastando, ou já afastou seu filho de você, ou quem você ama, sua esposa, seus irmãos. Ei, façam com que as pessoas sintam-se pertencentes. É importante, crie essas experiências nas pessoas que estão ao seu redor. Vamos lá. Importância, experiências, significados, crie memórias de importância. E você pode associar as memórias tuas, tá? A qual você foi importante. Eu citei aqui, né, todo mundo cantando parabéns ou festejando um prêmio na empresa, tal. Você se sente importante. Não é verdade? Ou uma validação da família. Pai, você é importante para nós, assim, assim, assim. Ou você, né, no encontro romântico com a sua noiva, com o seu cônjuge, com o seu namorado, você é importante para mim. Você é especial, você é, né? Cara, eu não vivo sem ter você ao meu lado. Importância. O quão nós temos gerado esse sentimento de importância nos entes queridos, a qual a gente tem contato. E o quão nós fomos o centro dessa importância para os nossos pais, para os nossos avós, nossos parentes. Isso também determina as nossas crenças, as nossas memórias. E eu vou falar, quando isso são boas, você deslanchou. Nessa área em específico, você vai a vento e poupa. Só que quando você não se sentir importante... Pertencimento, importância.
Mário, mas como que é isso? Eu dou todo cuidado pro meu filho. Ah, mas Mário, mas como que é isso? Eu amo incondicionalmente. Ei, mas o que você tá falando? Da maneira como que você tá falando. Você pode estar falando, eu te amo. As suas palavras falam uma coisa, mas você expressa outra coisa. Então, assim, e eu falo, talvez, muito provável, um pai não tem essa consciência. Ah, eu quero fazer o mal, não quero mal pro meu filho e tal, mas as disfunções suas que tentam ser replicadas pros seus filhos. E pode escapar. Com uma palavra, com um gesto ou com a ausência, simplesmente fala, você não é importante para mim. Eu nunca tenho tempo para você. E aí eu quero dizer, tempo é justamente, vem cá, independente, com filho é incondicional. Não ame seu filho, não demonstre afeto, não elogie ele só porque ele faz de bom, porque no seu coração, você que é pai, eu sei que não é assim, mas você não deixa pra menos. Ele faz coisa errada, você emburrece também. Isso faz com que ele se sinta menos pertencente e menos importante. O meu filho, eu sempre falei, ei, olha pra mim. Interessa o que você fez de errado. Eu vou te amar incondicionalmente. Porém, agora nós vamos ter que tratar esse probleminha aqui. Certo? Você trata o problema. Mas o seu amor... E isso você pode estender. A minha fala, estender qualquer relacionamento do teu ciclo. Entende? Qualquer um. Agora, conexão de amor. Esse é a terceira experiência basal, pertencimento, importância e conexão de amor. Meu Deus, é você se sentir amado. Que experiências você se sentiu amado? Lembra? O que foi dito? O que você viu? O que você sentiu? Às vezes a pessoa pode ter tocado você ou simplesmente sentido mesmo as emoções. Conexão de amor. Ei, olho no olho. Olho no olho. Às vezes não precisa de palavras para você expressar o que você sente por uma pessoa querida. Isso pode fazer até a pessoa chorar. Você simplesmente com o teu olhar e a tua intenção falar tantas coisas para ela que vai direto ao coração sem sequer uma palavra. Ah, meu querido, como tá fazendo falta isso no mundo. As pessoas correm para lá e para cá, metrô, carro, trânsito, e vai aquela loucura, né? Parece um time-lapse, né? Onde aquelas imagens que ficam correndo e ninguém para olhar os outros nos olhos, para tentar e até mesmo conseguir sentir o que está no coração do outro. Um abraço, aonde respeitosamente você sinta o coração da outra pessoa bater. Conexão de amor. Independente dela falar alguma coisa, talvez você sinta uma dor, uma preocupação, uma ansiedade. Conexão de amor. Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Quando que aconteceu isso na sua infância? É o estilo de comunicação, de conexão que os pais deveria ser diário nas nossas vidas, para que criasse em nós adultos sadios, prósperos, abundantes. Conexão de amor. E eu vou falar, meu querido, que eu recruto você, que você seja um soldado que leve amor, que faça as pessoas se sentirem pertencentes, independente do que ela seja, que elas se sintam importantes ao teu lado, e que você gere conexão de amor com ela. Pode ser falado, pode ser no olho, pode ser num abraço, enfim, faz o sentido, dar joinha. Outra experiência
né, que é muito importante, de crescimento. Demonstra o que? Uma evolução, um progresso, um desenvolvimento, né? Se sentir, né? Então o filho, olha filho como você é inteligente, você passou de ano, né? Passou de ano, olha, você já está indo para a faculdade. Olha o desenvolvimento também da família. Mostrar como exemplo de pai, um líder no trabalho, ser o líder de exemplo, mostrar evolução, trazer evolução, fazer com que as pessoas sintam que elas pertencem àquele movimento de crescimento, seja na empresa, seja na família, nas amizades. Então assim, o quão nós já participamos também nas nossas memórias passadas. Das pessoas verem o nosso crescimento, quantos professores, né, que eu já né, aprendi com eles, que eu via genuinamente o dom deles e o ansejo pelo meu crescimento. Assim como meus pais também. Então, experiências que promovam, né, crescimento, evolução, né, seja de carreira, seja de estudos, seja isso aqui que nós estamos fazendo, né, de autoconhecimento. Crescimento, olha só, experiências de generosidade, o quão eu já vi meu pai ajudar pessoas. E o quão é mais simples para mim hoje ver uma necessidade de uma pessoa e estar aberto para ajudar. Então é colaborar com as outras pessoas. Entende? O quão o ambiente do seu lar, ele proporcionou essas crenças. Você viveu isso? Então viva isso. Se você não viveu, vira a chave e viva isso. A generosidade. Experiências, memórias. Traga a sua memória. Traga a sua memória. Limites e autorresponsabilidade. Limites. Quando se falam de crianças, se falam de jovens, de adolescentes. Por quê? Meus queridos, você que é pai, você que está postulando a pai, criança, jovem, adolescente, eles pedem por limites. E quando não existe limite, você cria filhos mimados. E eu não estou falando aqui para escorraçar, mas tem limite. Isso pode... Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aqui papai está falando, aqui não. Para um adulto, autorresponsabilidade. Coisas que está sob o meu controle. Eu preciso realizar. Eu me responsabilizo. Eu não sou vítima das situações. Muitas pessoas, por crença, se colocam numa posição de vítima. Então, assim, autorresponsabilidade. Onde um pai de família, ele vai, assume todas as suas responsabilidades, ele vai, resolve os problemas, chama para si os problemas. Isso cria nas crianças o quê? Um senso de responsabilidade, a autorresponsabilidade. E por fim, missão e propósito. Aonde a família, talvez você tenha vivido isso, o teu, né? Não digo nem propósito, o propósito da minha carreira, Mário. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? O propósito, né? Filho, né? Então assim, eu sou cristão, eu falo, filho, Deus te fez para isso, meus filhos, eles são atuantes na igreja, estão no louvor e tal, eu sempre falo, né? Deus colocou em nós capacidades, talentos, dons para que a gente exerça um propósito. O que acontece? Filho, você veio para o mundo, fica aí, deixa a vida me levar. Não é assim. Entende? Nós como formadores, como pais, enfim, e você lembra, você teve isso. O teu pai gerou um propósito em você, por uma missão, até mesmo, né? Tem pais que passam a empresa, né, de gerações em gerações, eles geram o propósito, traz o propósito da empresa, né, para o filho, o propósito de manter a casa, o propósito da família, enfim, ou seja, experiências de viver o propósito. Eu vivi muito tempo um propósito de elevar negócios a resultados excelentes. E você via nitidamente o propósito para aquilo. Os times, todos
engrenados para acontecer aquilo. Não precisa ser só na família, mas entende? Então, vivências de propósito, vivências de grupo, há uma visão, há um propósito, seja um grupo de jovens, seja um grupo de funcionários, seja uma família, imbuídos a um propósito único. Entende? Meus queridos, essas vivências, essas experiências que foram cravadas em você, construíram o que você é hoje. Talvez tenha faltado algum tipo de, uma outra vez, pertencimento, importância. Talvez você queria um afeto, uma conexão de amor, talvez não houve. E quando existe, já vimos aqui, quando isso não é tão bom, causou disfunções na sua vida. Nesse ponto, ressignifique. Eu indico para vocês o seguinte, um livro, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Para encurtar e resumir a história, que o nosso tempo está bastante avançado, ele é um psicólogo e analista, que ele foi aprisionado num centro de concentração nazista. E ele percebeu o seguinte, que as pessoas as quais tinham uma visão positiva de futuro, ou seja, onde a condição deles física naquele local era precária, mas não eram os fortes que realmente se permaneciam vivos lá, mas aqueles que tinham o quê? Uma visão extraordinária de futuro. Ou seja, eles colocavam a visão deles na família que ficou, em construir um futuro depois que tudo aquilo passasse. Mas eles nem tinham certeza que ia passar. Mas os que sobreviveram maior tempo, ou até mesmo saíram do campo de concentração, eram aqueles que tinham o quê? Uma visão extraordinária de futuro. Ou seja, ressignificaram. E aqui que está a dica. Como é que você pode começar a mudar a história? Essas lembranças que talvez não tenham sido bons, essas coisinhas ruins que você vê, Mário, eu não consigo me desvencilhar, mas meu Deus do céu, essa parte financeira que não anda, eu me esforço, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Os meus relacionamentos que não são tão bons, cara, mas eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer aquilo e não acaba não dando certo. Tudo que você tenta fazer, você até sabe o que tem que ser feito e não vai, estão aí, é nas tuas memórias que construíram crenças. E que essas crenças, elas te aprisionam quando são limitantes. E te potencializam quando elas são fortalecedoras. Quando você viveu tudo isso. Quando as memórias foram positivas. Emocionalmente fortes. Que te blindam das coisas ruins do mundo. Então assim, o que eu vou colocar como exercício para você? E é sério que eu vou falar. Você pode achar, você é maluquice, isso aí é... não. Justamente, você vai pegar uma folha e pega essa área, né? Uma área, duas áreas, tal. Então, se você pega uma folha para cada área, tá? Financeira, e você vai fazer um desenho do jeito que você achar. Faz um desenho daquilo que você espera alcançar. E não coloque o como. Não se preocupe com o como. Simplesmente vislumbre você vivendo essa situação maravilhosa e tudo mais. Depois que você fizer esse desenho, o que você vai fazer? Faça uma experiência. Faz um mês, pega aquele papel, visualiza aquele papel, fecha os olhos e se sinta vivendo aquilo. É sério, faça esse exercício. Depois de um mês, volta aqui e me fala como é que foi. Nós já temos falado que aquilo, quando você traz a memória, aquilo que te dá esperança, você atrai. Você começa a enxergar soluções aonde você não enxergava. É a mesma coisa que eu já expliquei. Cara, quando você compra um carro, quando você tá, né, ou tá com um carro novo, você acaba vendo aquele modelo e vendo aquela marca muito mais vezes. O que você está fazendo? Colocando dentro de você
uma visão de futuro. Trabalhar numa empresa multinacional, ganhando tanto, coloca e fecha os olhos e faz minimamente 7 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o que você puder no começo do dia. Você vivenciando, talvez, quiçá, sentindo o cheiro daquilo. Nessa área específica. Ei, sabe o que você vai estar fazendo? Colocando memória. O cérebro não sabe o que é real do que está acontecendo agora, do que é imaginário na sua cabeça. O que você vai estar fazendo aí com você? Criando outras memórias. E fazendo você enxergar o mundo sob essa perspectiva de uma maneira diferente. Tá fazendo sentido? Dá joinha. Desenha isso. Desenha. Se você se emocionar, porque você pode estar trazendo memórias ruins. Ou até boas também. Deixa fluir. Por quê? Solta a emoção que está na carne. Solta. Desenha isso. Se for problemas com relacionamento, eu tenho certeza, Imagina com essa pessoa em um relacionamento sadio agora, vocês talvez se perdoando, você pedindo perdão, você comungando de novo com essa pessoa, seja o seu pai, seja sua mãe, seja o teu cônjuge, seja o teu filho. Você não tem coragem agora? Desenhe isso e comece nesse mês a frutificar, a você plantar essas ideias. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Você vai estar criando nesse mês memórias positivas, memórias com significados bons que vão te blindar o quê? De coisas ruins. Desenha, traz para a memória aquilo que me dá esperança. Peça perdão, beije, abrace e tal, visualize tudo aquilo. Cara, eu vou falar para você, se você fizer com esmero o que eu estou falando para você, cientificamente comprovado e em fé, biblicamente falando, você vai conseguir aquilo. Até muito antes do que você imagina. Isso vai te dar força de você resolver essas questões. E você vai começar a enxergar oportunidades que você não via. E pode ser que dentro de uma semana, dentro de 3 dias, se você fizer isso, as coisas, quanto mais energia emocional você colocar nesse exercício, quanto mais o quê? Mais denso vai ser. Mais importante, novas memórias. Então, se existem memórias que fez com que nós ficássemos, maneta ou capenga, coloque memórias boas agora. Ressignifique. Mário, você não sabe das minhas dores, você não sabe da minha vida. Eu sei de uma coisa, meu querido. Se você usar isso como amargura até o final da vida, vai ser uma vida de lamentação. Ressignifique isso. Você vai sair dessa muito mais forte. Ressignifique isso. Compre o livro Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E aí você vai ver que o que coloca o teu foco naquilo que te dá esperança, na visão extraordinária de futuro. As circunstâncias podem estar um caos para você. As suas memórias podem estar deixando você aprisionado em depressão, com uma visão sem perspectiva de futuro. Rompa com isso, meu querido. Desenhe, visualize. Sabe por quê? Porque Deus nos fez para ser plenos, não para ficarmos presos. Até quase rimou, né? Plenos, não presos. E que essas crenças, essas memórias, elas sejam ressignificadas e que você traga a função qualquer área da sua vida que necessite. Faz sentido? Dá joinha. Então assim, eu chamo a você. Fala, você pode... Eu vou desligar essa live aqui e você... Fala, isso é baboseira tal. É baboseira? Então faça um desafio para você. Testa isso. Coloca o que eu estou falando aqui à prova. Coloca aqui a prova e depois me fala. Ah, mas isso aí foi balela. Mas faz com afinco. Faz com dedicação, faz com interesse. Faz do jeito que tem que ser feito. Colocando emoção. Realmente sentindo aquilo. Desenha aquilo.
Tiver que chorar, chore. Tiver que redesenhar aquilo que te fere ainda, redesenhe com outro cenário, um cenário positivo, um cenário que vai ressignificar. Né? E se for tem um relacionamento que ainda machuca, que essa ferramenta ela te leve a consertar isso com a pessoa. E eu vou falar para você, mesmo que você tiver com toda a razão, quando você vai e pede perdão, como a gente já falou nessa live, você tira um caminhão, um tanque de guerra das costas, e isso te faz você ir além dos seus resultados. Faz sentido? Você começa a voar, você começa a atingir resultados que... Por quê? Eu tinha um tanque, tinha um jugo em cima das suas costas. E você se liberta. Eu te desafio ao quê? Construir novas memórias. Que as memórias que você construa a partir de hoje na sua vida sejam positivas, sejam altamente emocionais e boas, cheias de significado e que transformem os resultados as quais você acha que não está tão bom. E que você se responsabilize por fazer com que as pessoas se sintam pertencentes perto de você, se sintam importantes, que você leve comunicação de amor, né? De olho no olho, de abraço, de palavra, que você contribua para o crescimento, seja um agente de crescimento na vida do outro, de generosidade, que as pessoas, cara, eu fico constrangido de ver o Mário ajudar, então eu vou ajudar também. Estou dando um exemplo. De autorresponsabilidade, de saber que você tem limites, que você pode, tudo pode, mas será que tudo convém fazer? Tem limites demarcados para que a sua abundância ocorra. Não é vida louquice, não. Existem princípios que têm que ser seguidos. Ei, se você tem um propósito, agregue com as pessoas esse propósito. Traga pessoas para o seu propósito. Faça as pessoas vivenciar. Entenda que é uma linha dupla. É você vivenciar memórias novas, trazer à memória memórias positivas, ressignificar as memórias ruins, para que você, exploda. Não tem quem segure, Eduardo, não tem quem segure Léo, não tem quem segure a faca, não tem quem segure Beatriz, Mário, não tem. Memórias, crenças. Muito bem, né? Estamos acabando praticamente quase 1h30 de live, né? Foi muito bom. Vai dando joinha, comenta aí alguma coisa se fez sentido para você. Esse conteúdo realmente é denso, é muito denso. Então, pergunto para você, né? Quais são as suas memórias? E a partir de hoje, quais serão as tuas memórias agora? E aí volta, né? Eu vi que até o Edu aqui, toca aí, Edu, falou, aceita o desafio, faça com interesse, desenhe, depois todo dia você vai lá, visualiza o desenho, fecha o olho e vivencia aquilo como se fosse verdade. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua perspectiva de vida. Vai mudar. Memória boa, positiva, significante. Uhul! Vai te blindar, vai te fazer próspero. Isso aí que eu não vou cansar de repetir, né? Ressignifique aquelas memórias que te machucaram. Corra atrás de consertar, se possível. Entende? Então, memórias. As suas memórias, agora você sabe, elas podem construir como destruir. Que você seja um agente agora de construção do pavimento do seu sucesso, pavimento da sua vida abundante e também das pessoas que estão ao seu lado. Sabe o que é isso? Nada mais é do que inteligência emocional. Você extrair o melhor de si e querer o mesmo, extrair o melhor para os outros.
Beleza? Gente, vamos fazer uns acordos. Esse conteúdo aqui eu entrego com o maior carinho, né? E se você analisar, isso é conteúdo pago de cursos, inclusive que eu estou montando. Mas eu não quero nada de você. A única coisa que eu vou pedir é o seguinte: eu vou deixar essa live salva e ela vai ficar no meu feed, tá? Como uma live. O que eu vou pedir para você se você achou muito sentido ter ficado aqui até essa hora? Eu agradeço esse tempo de vocês. Eu quero que vocês comentem um aprendizado num comentário. Então eu vou acabar essa live daqui a pouquinho. Imediatamente acabou, tem um tempinho, acho que uns 2 minutinhos, 1 minutinho, ele já vai cair no meu feed. Eu peço que você entre lá nos comentários e comente um aprendizado que você teve, né? Se você aceitou o desafio, coloca assim, hashtag aceito desafio, hashtag desafio aceito, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha gerado valor para você e que daqui a um mês, 21 dias, que se você fizer, tenha gerado a transformação necessária que você quer, tá? Se pintar dúvida, não tem problema, vem no meu direct, dá direct e tal, vamos gerar uma comunidade. Você que não faz parte do grupo do WhatsApp Level Up, acabando a live, comenta no post e vai pro link da bio, tem lá, primeiro botão do meu link da bio, Level Up, cai para dentro. Pressiona lá, você já cai direto no grupo do Level Up, tá? E a gente começa lá tem artigos, lá vai ter todas as nossas comunicações, as nossas outras lives, eu tenho blog, então vai artigo de blog, vai as minhas postagens, tá? Então, cai para dentro, eu quero montar um exército de pessoas, né? Level up, o que é level up? Nível acima, sabe? Pessoas com o mesmo propósito de ascender, de ter uma vida abundante, uma vida próspera, com inteligência, através da inteligência emocional, tá? Então, gente, fico muito feliz por vocês estarem aqui. Eu estou finalizando essa live, né? Pedindo realmente que Deus abençoe muito vocês, né? E que Ele dê para vocês um resto de semana abençoado. E não esquece, vai lá no post, comenta e cai para dentro do grupo, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Fui.